E se os alimentos que controlam o açúcar no sangue não tivessem sido descobertos nos últimos 50 anos, mas escritos há 3.000 anos em um dos textos mais estudados da história humana? E se gerações de pessoas que viveram sem laboratórios, sem exames de sangue, sem diagnósticos modernos, tivessem desenvolvido uma relação com certos alimentos que a ciência do século XXI está agora metodicamente confirmando? Essa não é uma pergunta retórica. É o ponto de partida de algo que muda a forma como você olha para uma tigela de sopa, para uma especiaria na sua despensa, para um fio de azeite em cima do pão. Hoje vamos percorrer 10 alimentos mencionados nas escrituras bíblicas. Não vamos interpretá-los, não vamos pregá-los. Vamos olhar para eles da mesma forma que um pesquisador olha para um dado, com atenção, com cuidado e com respeito pelo que eles têm a dizer. Cada um desses alimentos aparece num contexto específico nas escrituras, e cada um deles foi estudado por pesquisadores modernos em relação à regulação de glicose, sensibilidade à insulina ou metabolismo de carboidratos. Fique comigo, porque o alimento número 2 vai mostrar como uma fibra viscosa, mencionada em tradições medicinais de 3.000 anos, funciona no seu intestino como um mecanismo de precisão que desacelera a absorção de glicose de uma forma que farmacólogos continuam tentando reproduzir em laboratório. E o alimento número 1 é aquele cujo nome em hebraico aparece na lista de ingredientes do único perfume sagrado de toda uma nação, e que pesquisadores de endocrinologia estudam hoje por um mecanismo que imita parcialmente o efeito da própria insulina nas células musculares. A romã aparece repetidas vezes no Cântico dos Cânticos, o livro de poesia do cânon hebraico que usa a linguagem do jardim e da colheita como metáfora para as coisas mais preciosas da experiência humana. A romã aparece como imagem de beleza e abundância, como fruta que não era apenas nutritiva, mas digna de ser celebrada. Pesquisadores que estudam metabolismo de glicose identificaram algo interessante nessa fruta. O extrato de romã reduz a glicemia pós-prandial, a elevação de açúcar que acontece depois de uma refeição, melhora a sensibilidade à insulina, e um composto chamado ácido elágico inibe enzimas digestivas que quebram carboidratos, um mecanismo que é funcionalmente similar ao de uma classe de medicamentos desenvolvidos para diabetes tipo 2. Isso não é uma metáfora. É um mecanismo bioquímico documentado em ensaios clínicos. Pense no que isso significa. Uma fruta celebrada em poesia há 3.000 anos, estudada hoje em laboratórios de endocrinologia por razões que as pessoas que escreveram esses poemas não tinham como articular, mas que seus corpos provavelmente conheciam. O cominho aparece 2 vezes de formas notáveis nas escrituras. Em Isaías 28:25, ele é mencionado como uma cultura que exige cuidado específico no plantio, tratada com atenção diferenciada. Em Mateus 23:23, Jesus cita o cominho entre os itens que os fariseus pagavam dízimo meticulosamente. O ponto que ele está fazendo é sobre outras prioridades, mas o detalhe que ele usa revela o quanto essas especiarias eram economicamente valorizadas no primeiro século. O cominho contém um composto chamado timoquinona, entre outros constituintes ativos. Ensaios clínicos mostram reduções significativas em glicemia de jejum em pessoas com diabetes tipo 2 que consumiram cominho de forma regular. Há também melhora documentada no perfil lipídico e ação anti-inflamatória. Esse último ponto importa porque a inflamação crônica é um dos principais fatores que alimentam a resistência à insulina. Reduzir inflamação crônica e melhorar a regulação de glicose não são processos separados. Eles estão conectados. O azeite de oliva é mencionado mais 140 vezes nas escrituras bíblicas. O bom samaritano usa azeite para tratar feridas. Os sacerdotes o preparam para os candelabros do templo. Reis são ungidos com ele. E Jesus passa a última noite antes de sua prisão no jardim do Getsêmani, cujo nome em hebraico significa literalmente prensa de azeite. O que a pesquisa moderna mostra sobre o azeite e o metabolismo de glicose? Quando você adiciona azeite a uma refeição que contém carboidratos, o pico glicêmico pós-prandial é reduzido. As gorduras monoinsaturadas desaceleram o esvaziamento gástrico e modificam a forma como os carboidratos são absorvidos. Mas há um segundo mecanismo que vai além do pico imediato. O oleocanthal, um composto presente no azeite de oliva extra virgem, tem ação anti-inflamatória documentada. E inflamação crônica está diretamente ligada à resistência à insulina.
Estudos de longo prazo sobre populações que consomem azeite como gordura primária mostram padrões de saúde metabólica que os pesquisadores continuam investigando. O alho aparece em Números 11, onde os israelitas que acabaram de sair do Egito estão no deserto e começam a se queixar sobre a comida. O texto lista o que eles dizem sentir falta: pepino, melões, alho poró, cebolas e alho. Adultos, recém-libertados de uma escravidão, capazes de se queixar de muitas coisas, escolhem registrar especificamente sua saudade de alho com uma intensidade suficiente para ser preservada nas escrituras por milênios. Fique comigo. A pesquisa sobre alho e metabolismo de glicose é substancial. A alicina, o composto que se forma quando o alho é amassado ou cortado, melhora a secreção de insulina e sensibilidade à insulina em estudos clínicos. Meta-análises em pessoas com diabetes tipo 2 mostram reduções significativas em glicemia de jejum. Mas há um terceiro mecanismo que é menos discutido. O alho tem ação antimicrobiana que influencia a composição da microbiota intestinal. E a saúde da microbiota intestinal está diretamente ligada à regulação glicêmica, de formas que a ciência está apenas começando a mapear em profundidade. Um povo que sentiu falta de alho no deserto sabia algo que os livros de gastroenterologia do século XXI estão escrevendo em detalhe. As lentilhas aparecem em Gênesis 25 na história de Esaú vendendo seu direito de primogenitura por um único prato de lentilhas vermelhas. Por séculos, essa história foi lida como exemplo de fraqueza, de ceder ao apetite imediato. Mas há uma perspectiva diferente. Um homem fisicamente exausto, com fome real, escolhe lentilhas. O corpo dele sabia o que precisava. O amido resistente das lentilhas produz uma das respostas glicêmicas mais baixas de qualquer alimento, incluindo a maioria dos vegetais. A combinação de proteína, fibra solúvel e amido resistente cria saciedade que dura horas. Não produz pico de insulina. Alimenta o intestino de formas que alimentos de alto índice glicêmico não conseguem. Para um homem com fome física intensa, precisando de energia estável para recuperar e continuar funcionando, lentilhas são exatamente o que o corpo estaria pedindo se soubesse pedir com precisão metabólica. Se você está chegando agora neste vídeo e ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para fazer isso. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. Publicamos toda semana e cada vídeo vai mais fundo na intersecção entre sabedoria ancestral e ciência moderna. O vinagre aparece em Ruth 2,14, onde Boaz chama Ruth para comer com os trabalhadores e oferece a ela pão mergulhado em vinagre. Esse gesto é descrito como um ato de generosidade, uma demonstração de aceitação e cuidado. O vinagre era bebida e condimento valorizado no mundo bíblico, consumido em contextos de nutrição e hospitalidade. Leia essa frase com cuidado. O ácido acético presente no vinagre inibe enzimas chamadas alfa-amilase e alfa-glucosidase. Essas são as enzimas responsáveis por quebrar amido em glicose no processo digestivo. Quando você inibe essas enzimas, você desacelera a velocidade com que carboidratos são convertidos em glicose e absorvidos na corrente sanguínea. Estudos mostram que consumir vinagre antes de refeições ricas em carboidratos reduz o pico glicêmico em 20 a 35%. Há também melhora documentada em sensibilidade à insulina em pessoas com resistência à insulina. O pão mergulhado em vinagre que Boaz oferece a Ruth não era apenas um gesto simbólico. Era uma refeição que a fisiologia moderna consegue descrever com precisão. As ervas amargas aparecem em Êxodo 12, onde Deus instrui os israelitas sobre como comer o cordeiro pascal, com pão ázimo e ervas amargas. Essa instrução é apresentada como parte do ritual do Pessah, com significado simbólico ligado à experiência da escravidão no Egito. Mas a instrução não era apenas simbólica. Os compostos amargos encontrados em plantas, sesquiterpenos e glucosinolatos entre eles, estimulam a produção de bile e melhoram a atividade de enzimas de detoxificação no fígado. Ativam receptores amargos no trato digestivo que iniciam uma cascata de processos digestivos. Esses processos afetam diretamente a regulação glicêmica. Comer ervas amargas antes de uma refeição pesada, como um cordeiro assado com pão sem fermento, era uma preparação digestiva. O fígado ativado, a bile fluindo, as enzimas prontas. A fisiologia moderna consegue descrever esse mecanismo com precisão. O mundo antigo o praticava toda a Páscoa. A cevada aparece de forma marcante em dois momentos. Em João 6,9,
Os 5 pães que alimentam 5.000 pessoas são feitos de cevada. Em Ruth 2, toda a história de Ruth e Boaz se desenrola no contexto da colheita de cevada. A cevada era o grão dos pobres, o grão que alimentava comunidades inteiras. A beta-glucana é uma fibra solúvel encontrada na cevada em concentrações mais altas do que em qualquer outro alimento. Quando você come cevada, a beta-glucana forma um gel viscoso no trato digestivo que desacelera a absorção de glicose de forma significativa. O índice glicêmico da cevada é um dos mais baixos já medidos em qualquer grão. A Agência Reguladora de Alimentos dos Estados Unidos aprovou uma declaração oficial de saúde para beta-glucana de cevada e redução de colesterol. Esse nível de evidência é raro. O grão dos pobres. Aquele que alimentou multidões em histórias que atravessaram milênios. O feno grego não tem uma passagem bíblica única e direta, mas está amplamente documentado nos papiros médicos egípcios e em toda a tradição medicinal do Oriente Próximo bíblico. Estava presente. Era conhecido. As parteiras do mundo antigo o usavam com propósitos específicos documentados há milênios. A galactomanana é uma fibra viscosa encontrada nas sementes de feno grego. Quando você ingere feno grego, essa fibra forma um gel no intestino delgado que literalmente desacelera a absorção de glicose após as refeições. Não é uma aceleração de outro processo, é uma desaceleração física do contato entre os carboidratos digeridos e a parede intestinal. Múltiplos ensaios clínicos em pessoas com diabetes tipo 2 mostram melhoras significativas em glicemia de jejum e glicemia pós-prandial. Farmacólogos que desenvolvem medicamentos para diabetes tentam criar mecanismos de liberação lenta de glicose. A natureza colocou esse mecanismo em uma semente que civilizações do Oriente Próximo usavam há 3.000 anos. E chegamos ao número 1. Em Êxodo 30, Deus passa a Moisés a fórmula exata do óleo sagrado de unção que deve ser usado em todo o tabernáculo, nos utensílios sagrados e nos sacerdotes. A lista de ingredientes é específica e detalhada. Mirra, cálamo aromático, cálamo odorante, cássia. A cássia é a canela. Ela está no único perfume sagrado de toda a nação de Israel. Em Cântico dos Cânticos 4:14, a canela é listada entre as especiarias mais preciosas, junto com nardo, açafrão e mirra. Ela estava entre as substâncias mais valiosas que o mundo antigo conhecia. Leia essa frase com cuidado. Pesquisadores que estudam diabetes tipo 2 identificaram que o cinamaldeído, o composto ativo principal da canela, ativa receptores de insulina nas células musculares por um mecanismo que imita parcialmente o efeito da própria insulina. Não é que a canela ajuda indiretamente, é que ela está ativando os mesmos receptores que a insulina ativa, ajudando as células a reconhecer e responder ao sinal de insulina com mais eficiência. Isso é exatamente o problema central no diabetes tipo 2. A insulina está presente, mas as células não respondem a ela com a eficiência necessária. E a canela, em estudos clínicos, demonstra melhora nessa resposta. Meta-análises mostram reduções significativas em glicemia de jejum. O mecanismo envolve também inibição de enzimas que quebram amido, similar ao que vimos com o vinagre, mas por uma via molecular diferente. O mundo antigo que escolheu essa especiaria para o único perfume sagrado de uma nação estava usando algo que a pesquisa de endocrinologia continua a estudar com atenção crescente. Não por fé, por dado. A ciência moderna não descobriu esses benefícios, ela os confirmou. Essa distinção importa. A ciência faz um trabalho extraordinário de revelar mecanismos, de quantificar efeitos, de separar o que funciona do que apenas parece funcionar. Mas a observação que precede a ciência, a sabedoria acumulada de gerações que escolheram esses alimentos, que os incluíram em rituais, que os usaram em cura, que os preservaram em textos que atravessaram milênios, essa observação foi uma forma de conhecimento real. 10 alimentos: canela, feno grego, ervas amargas, cevada, lentilhas, vinagre, alho, azeite de oliva, cominho, romã. Cada um com uma história que começa em textos sagrados e termina em publicações de revistas científicas revisadas por pares. Deixe um comentário me contando qual dos 3, entre as lentilhas, o vinagre e a canela, mais surpreendeu você. Eu leio todos os comentários. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão e ative o sininho. Publicamos toda semana e o próximo vídeo vai a um lugar onde a maioria das pessoas nunca pensou em olhar.